Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer nossa aula de revisão para nossa PV1, ok? Espero que vocês estejam estudando bastante, tá? Qualquer dúvida, vamos responder na sala de aula, ok? Então, vamos iniciar nossa aula de anatomia, fisiologia 1, tá bom? Primeira aula foi a introdução ao corpo e à organização, né? Nós estudamos ali a definição de anatomia e fisiologia, ok? Definição de anatomia, estudo das estruturas e as relações entre as estruturas. Fisiologia, as funções do corpo e as partes do corpo, como elas funcionam, ok? Então, logo após nós falamos sobre a necessidade das terminologias anatômicas, da posição anatômica, ok? E também os planos anatômicos. Nossa posição anatômica sempre vai ser, ok? Constante, ela é o padrão. O nosso corpo, nossa ilustração, virada anteriormente, tá? Com as palmas das mãos paralelas e voltadas para a face anterior, tá? Membros inferiores juntos, ok? E com também superfície plantar voltada anteriormente, tá? Os planos anatômicos são linhas imaginárias que vão dividir o corpo, né? Eles são definidos pela posição do corpo no espaço, tá? Nós temos os planos verticais e os planos horizontais, tá? Plano sagital, nosso primeiro plano, é um plano vertical, tá? Que ele vai dividir o corpo em lado direito, lado esquerdo, quando ele está dividindo na linha mediana em lados simétricos, nós temos o plano sagital mediano, tá? Nós também temos o plano frontal ou coronal, tá? Ele vai dividir o corpo em metade anterior e posterior, tá? Na nossa imagem é o corte B, esse azul, tá bom? Ele também é um ângulo vertical, ok? Vertical. Ele forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, com o plano mediano. Aqui o C, o B, o coronal, tá? E os planos transversos, que são os planos horizontais, tá? Que eles vão dividir em metade inferior e metade superior, tá? É o plano A, o verdinho aqui na imagem. Nós também temos os termos direcionais para identificar uma parte do corpo de acordo com a estrutura, tá? Em relação à outra. Então, nós vamos ter o plano superior, que está acima em relação ao crânio, tá? E o cranial ou cefálico, que se refere em direção à cabeça ou ao crânio, por assim dizer. O inferior, em posição mais baixa, na direção dos pés, podálico ou caudal, em direção aos pés, ou a cauda, tá? A cauda que ela é representada pelo cóccix, tá? Posterior ou dorsal, que está para a face de trás do corpo, a face dorsal do dorso. E o anterior, ventral, tá? Mais próximo à região anterior, ou à frente do corpo. Plano medial, ele está relacionado à linha mediana, ok? Tendo os dois lados, direito e esquerdo. Quanto mais próximo à linha mediana, é chamado ali de medial, tá? Lateral, mais distante da linha mediana. Distal e proximal. A diferença do distal e proximal para o inferior e superior, qual é a diferença? Distal e proximal eu utilizo para membros superiores e membros inferiores, os braços ou as pernas, tá? Então, distal, quando ele está próximo à inserção do membro, ok? Desculpa. Então, quando nós estamos falando de estruturas, dois membros superiores ou membros inferiores, nós utilizamos o distal e o proximal, ok? Distal, quando ele está mais distante, ou mais distante, tá?
da inserção do membro. A inserção do membro aqui seria o ombro, né, nos membros inferiores, superiores, e nos membros inferiores a prega inguinal, ali a inserção da coxa com o quadril, tá bom? E o distal seria as mãos ou os pés, tá? Mais distante da linha de inserção. Nosso próximo conteúdo foi o dos níveis de organização do corpo humano. Nós temos os principais níveis: químico, celular, tecidual, orgânico, sistêmico, ok? E o nível organizacional, tá? Nível organizacional também pode ser chamado de nível organístico, ou nível de organismo, tá? Nível químico é a nossa primeira parte, ok? São as moléculas que são formadas pelos elementos químicos, tá? Os elementos podem ser carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e cálcio, ou outros, tá? E as moléculas vão ser formadas por 2 ou mais átomos, tá? Um exemplo bem clássico é a nossa molécula de DNA, tá? Está lá no núcleo de uma célula. Ok? Demos o exemplo da substância ali, a água, que ela é formada por 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio com de oxigênio, ok? Que vários, tá? Então, aqui como exemplo, nós demos o exemplo da água. A água é formada por moléculas de H2O, que significa 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Esse é um exemplo, tá? Várias moléculas da água vão formar ali a substância. Substância propriamente dita é a água, formada por moléculas de hidrogênio mais oxigênio. Nível celular. Nível celular vem depois do nível químico. As células são formadas por componentes químicos, por moléculas, tá bom? Então, elas são a unidade funcional estrutural básica de um organismo, tá? É a menor unidade funcional de um organismo, quando falamos disso, é a célula, tá? Por que ela é funcional? Porque ela vai exercer uma função, porque ela tem diversos papéis a desempenhar ali em um organismo, ou ela mesma sozinha pode ser um organismo por si próprio, tá? Aí temos diferentes células em diferentes tecidos, ok? Elas são as menores unidades vivas no corpo humano, tá? E as células, de acordo com a função que ela vai exercer, no tecido onde ela está, ela pode ter uma conformação diferente, ok? Para poder exercer a sua função. Várias células juntas, ok? Aqui é a nossa imagem. Várias células juntas vão formar um tecido, tá bom? São grupos de células e o material que vai circuncidar as células, tá? Que vão atuar em conjunto para executar uma função específica. Nós temos como exemplo o tecido muscular, tecido nervoso, epitelial, conjuntivo. Nosso tecido muscular, a principal função dele, o movimento, abdução, tá? Transdução, vou puxar, vou esticar, ele está exercendo ali uma função, o tecido muscular. Tá? E vão existir os 4 principais, 4 tecidos básicos do corpo humano. Seria o tecido conjuntivo, o epitelial, muscular e o tecido nervoso, ok? Quando nós passamos ali do tecido, o que é que o tecido forma, tá? Vários tecidos, 1 ou 2 diferentes, ou só um, vão formar um órgão, tá? Porque quando os tipos de tecidos são mantidos juntos, irão formar um órgão, tá? O órgão, ele é uma estrutura já mais complexa, ok? Ele vai exercer uma função, pode ser específica ali, ou pode ser que ele exerça mais de uma função, tá? E, no geral, a maioria dos órgãos tem um formato específico. Esse formato específico da unidade vai permitir que nós possamos fazer cortes, tá? Que possamos visualizar, delimitar o espaço que aquele órgão está ocupando ali
no corpo, ok? Então, um exemplo de órgão: estômago, a pele, os ossos, coração, tá bom? Depois, quando temos vários órgãos que se juntam para exercer uma função no corpo, em comum, vão formar um sistema, ok? O que é um sistema? É o conjunto de vários órgãos que estão ali unidos para exercer uma função em comum, tá? Temos o sistema circulatório, sistema nervoso, esquelético, respiratório, sistema digestivo, ou sistema muscular, tá? O nível chamado ali orgânico sistêmico, nós temos o exemplo, sistema digestório, tá bom? Que ele é formado desde a boca, as glândulas salivares, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado e a vesícula biliar e o pâncreas, tá? Esses órgãos, eles vão ali desde a porta de entrada do alimento pela boca até quando ele vai chegar lá nos intestinos para absorver esses nutrientes e depois a eliminação, ok? Então, vários órgãos estão ali trabalhando juntos para digerir um alimento, para absorver aqueles nutrientes, tá? E depois excretar o que não foi aproveitado pelo organismo. Algumas vezes, um só órgão ele pode fazer parte de um ou mais sistemas, tá? Como, por exemplo, o pâncreas, que ele pode fazer parte tanto do sistema digestório como do sistema endócrino. O sistema digestório é ali para digerir os alimentos, o sistema endócrino são formados pelas glândulas que excretam hormônios, ok? Que produzem e excretam hormônios. E depois dos sistemas, nós temos o nível organísmico, ok? Que é um organismo, onde qualquer ser vivo, todas as partes do corpo humano, por exemplo, elas estão juntas para formar um organismo. O organismo, no caso, seria eu, seria você, uma pessoa, é um organismo, tá bom? Então, na nossa imagem, desde o nível químico, tá? Do átomo para a molécula, depois o nosso nível celular, nível tecidual, tá? Nível orgânico, sistêmico e um organismo, uma pessoa. Então, continuando ali, tá? No corpo e organização, nós vamos falar dos processos vitais básicos. Quais são os processos vitais básicos, tá? Quando nós falamos de processos vitais básicos, nós estamos falando de processos, tá? Que vão dividir um ser que é vivo de uma coisa que não vive, de um objeto, tá? Então, o ser vivo, ele precisa exercer esses processos vitais, tá? Para a manutenção da vida. E para os seres humanos, os 6 principais são o metabolismo, responsividade, movimento, crescimento, diferenciação e reprodução. Todos esses processos aqui, eles são realizados continuamente, tá? Estão sempre acontecendo, mesmo que a gente não perceba, ok? Algum deles a gente percebe, como a reprodução, tá? Então, o metabolismo é uma soma de todos os processos químicos que vão ocorrer no corpo. Quando eu falo de processos químicos, tá? Estou falando da clivagem de substâncias químicas, tá? Que ou ela vai se tornar mais complexa, ou ela vai se tornar mais simples. Ali seria a quebra de moléculas, tá bom? O metabolismo está muito relacionado à digestão, tá? À absorção, ok? Imagina que eu vou comer um pão e esse pão vai se tornar açúcar, vai se tornar glicose, tá? Dentro do meu corpo, através do meu sistema digestório. Então, o corpo está realizando ali um processo de metabolismo, tá? Então, uma das fases é o catabolismo, tá? Quando falamos de metabolismo, nós temos o catabolismo e o anabolismo, tá? O catabolismo é quando eu pego uma substância química complexa
e eu vou tornar ela numa substância mais simples, tá? Imagina que eu tenho uma substância que ela é uma molécula enorme, com vários átomos juntos, tá? Aí o nosso corpo vai lá e quebra ela no meio em várias. Então, eu vou ter substâncias mais simples, que vão ser moléculas menores, tá? Para que o nosso corpo possa utilizar elas. E nós temos também o anabolismo. O anabolismo, ele vai ser ali o processo inverso, tá? Eu tenho uma substância mais simples, que ela é menor, tá? E ela vai ser junto, vão ser ali trabalhadas para fazer uma substância química mais complexa, tá? Eu pego o simples e transformo no complexo. Eu estou um processo ali que pode ser comparado com um processo de criação, que eu pego várias moléculazinhas pequenas e junto para fazer uma grande, uma mais complexa, tá? Então, exemplo é o nosso processo digestório, né? Quando nós ingerimos proteínas, tá? Então, um exemplo desse metabolismo, né? Poderia ser os processos digestórios, que eles vão catabolizar, né? Vão pegar uma molécula complexa e vão transformar numa simples. Isso seria as proteínas dos alimentos, tá? Que após ingeridas vão ser quebradas ali, vão se transformar em aminoácidos, tá? Lembrando, o anabolismo eu pego o simples e transformo em complexo. E o catabolismo eu pego o complexo e transformo em simples, ok? Então, os aminoácidos que eles foram quebrados lá da proteína, tá? Que a gente ingeriu, ele vai ser utilizado para anabolizar, para construir, tá? Novas proteínas que vão compor ali os nossos músculos, tá? Por isso que a pessoa que está indo lá na academia, vários dias, você tem que aumentar a sua ingestão de proteína, tá? Porque a nossa proteína ingerida, que vai ser transformada ali e vai também transformar em músculos no nosso corpo, tá? Nós vamos crescer a nossa musculatura, ok? Também podem ser utilizadas nos ossos. Então, ali, no anabolismo, eu tenho moléculas precursoras, moléculas simples, podem ser aminoácidos, açúcar, ácidos graxos, bases nitrogenadas, e vou transformar numa molécula maior, numa molécula mais complexa, tá? Uma macromolécula, macro de grande, aí eu vou transformar em proteínas, polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos. No catabolismo, tá? Eu vou ter nutrientes, que são aquilo que eu vou ingerir, tá? Que o nosso corpo absorveu lá pelo sistema digestório. Aí eu tenho os carboidratos, as gorduras, as proteínas, ok? E vão transformar elas em CO2, em H2O, tá? Vou transformar numa molécula mais simples. Imagina que eu tomei um suco. Esse suco ele é formado de vários componentes químicos. Tem lá tantos que vêm da água que utilizei esse suco, da polpa do suco e da açúcar. Então, eu tenho um conjunto de moléculas ali mais complexas. Quando eu vou ingerir, tá? Vou absorver, o corpo vai dividir lá em o que é água, em o que é nutriente, o que é vitamina, que era da polpa, o que era o açúcar, tá? Ele quebrou, ele dividiu, tá? Vou ter H2O, posso ter uma outra coisa ali junto, tá? CO2, moléculas de gás carbônico. São moléculas simples, tá? Nós temos um outro processo. O vital básico seria a responsividade. O que é a responsividade? É quando o meu corpo detecta mudanças, ok? Pode ser do meio externo ou meio interno, tá? Eu vou responder, vou ter uma resposta a essa mudança para que eu consiga manter o meu estado ali de homeostasia, manter esse corpo equilibrado, tá? Então, por exemplo, eu tenho um aumento da temperatura corporal. Essa aumento da temperatura, que vai ser uma febre, foi porque
eu tive uma mudança no meu ambiente interno. Pode ter sido a infecção a um patógeno. O patógeno ele poderia ser o vírus da gripe. Então, o meu corpo ele vai responder, tá? Está respondendo à invasão deste patógeno, criando ali um aumento na temperatura corporal, que ele está combatendo esta infecção, tá? Responsividade. Um outro exemplo, né, dos pneus cantando, que é uma resposta a uma mudança no ambiente, tá? Então, nós temos células diferentes no nosso corpo, que elas vão responder a modificações de modo característico, tá? Se é uma célula do sistema nervoso, ela vai gerar sinais elétricos, ela vai mandar informações, né? Que são os impulsos nervosos. Então, ela manda informação para que haja uma resposta, ok? Uma célula muscular, ela responde contraindo, tá? Contrai o músculo para gerar uma força para mover a parte do corpo, entendeu? Então, esses foram exemplos de responsividade. Responsividade também pode ser chamado de feedback, ok? O feedback ali é uma expressão do inglês que a gente vai estar utilizando para essa parte de responsividade, ok? Então, após essas, nós temos o movimento. O movimento já é outro processo vital, ok? Que é quando o corpo, tá? Um órgão ou uma célula, ou até uma pequena estrutura dentro da célula, uma molécula, ela sai de um local para outro local, tá? Ela vai se movimentar. Por exemplo, a ação coordenada dos músculos das pernas para você poder andar, para você se locomover, tá bom? Ou então, quando você se alimenta, aí você ingere um alimento mais rico em gordura, a sua vesícula biliar vai se contrair e liberar a bile no sistema digestório para digeri-la. Então, a bile está fazendo o movimento ali, a nossa vesícula biliar está contraindo, está realizando movimento também. Quando o tecido corporal, imagina que eu tenho um corte na minha mão, tá? Esse corte ali próximo, eu não tinha células de defesa próximo a esse corte. As células de defesa podem sair do meu vaso sanguíneo e ir para este local, tá? Então, ela está se movimentando para poder combater uma infecção em um local diferente do local de origem dela, do local onde ela está, tá? Mais um outro já processo vital é o crescimento, tá? Que é o aumento do tamanho corporal resultante do aumento do tamanho das células ou aumento do número de células, ok? Então, esse crescimento eu posso estar referindo ao crescimento de um organismo como um todo, eu posso também estar me referindo à menor unidade funcional, a célula. As células também crescem ou diminuem de tamanho, ok? Então, o tecido, tá, pode aumentar por causa do aumento do material entre as células, tá bom? Exemplo, é um osso, tá, que ele vai crescer porque ele vai também aumentar ali o depósito de minerais que vão se acumular entre as células ósseas, fazendo com que esse osso cresça em comprimento ou em largura, tá bom? Este é um crescimento. Aí nós temos também a diferenciação, tá? O que é a diferenciação? Eu tenho uma célula que ela não é especializada, que ela não tem uma função específica, ela vai se transformar numa célula específica, tá? Ela está se diferenciando, ok? Uma célula específica, ela pode se transformar pelo processo de diferenciação e se transformar numa célula ou do sistema nervoso, do sistema muscular, do sistema sanguíneo, ok? Então, ela vai de uma célula que ela não tinha nenhuma função específica para uma célula que ela tem uma especificidade, que ela tem uma função definida, ok? Então, ali, conforme nós já definimos, né, uma célula percussora, uma célula
indefinida, que ela é inespecífica, se transforma numa célula específica, né? Essas células que elas são inespecíficas, que ela não tem uma função definida, ela é chamada de célula-tronco, tá? As células-tronco passam pela diferenciação para se diferenciar em diversos tipos de células especializadas, tá? Também é pelo processo de diferenciação, tá? Que o único óvulo humano, imagina, o óvulo humano, que é ali produzido pelas fêmeas, ele é uma célula. O espermatozoide produzido pelo macho, ele é uma outra célula. Quando eles se juntam, eles formam uma célula ali, é um óvulo fecundado, tá bom? E esse óvulo fecundado, ele vai se diferenciar em várias outras células, tá? E a partir dessa diferenciação, que o único óvulo vai se formar ali um embrião, depois um feto e um bebê, ok? Então, a reprodução é quando o espermatozoide junta com o óvulo e esse óvulo fecundado, tá? Pelo processo de diferenciação, vai se dividir várias vezes até chegar a um feto, ok? Até chegar a um embrião. E já falando de reprodução, nosso último processo vital, ela vai se referir tanto à formação de novas células, tá? Uma célula que não existia, ok? Ela vai ser nascida ali do momento, quanto também a fertilização de um óvulo pelo espermatozoide, que forma o zigoto, ok? Eu tenho um óvulo fecundado pelo espermatozoide, tá? Que ele vai ter várias divisões celulares, e depois ele tem a diferenciação dessas células, essa diferenciação que vai formar ali o embrião, tá? Posso falar de reprodução também através da divisão celular, tá? A divisão celular é quando eu não tenho uma troca de material genético. Então, ela é uma reprodução assexuada, tá? Então, eu tenho uma única célula que ela vai se dividir em duas, ok? Isso é a divisão celular, tá? Pode ser também um tipo de reprodução, ok? Mas não é uma reprodução assexuada, tá bom? Então, nós temos o nosso próximo tema da aula, que é o nível celular de organização, tá? Vamos falar das células. Imagina que a célula é uma menor unidade funcional, ok? Mas a célula ela é formada por várias moléculas, várias substâncias químicas, tá? Então, ela tem várias partes também, ok? Então, vamos ver quais são as partes de uma célula. A membrana plasmática, tá? Que ela é uma barreira que ela é flexível, mas ela é resistente, tá? Ela vai resistir ao ambiente externo, ali a mudanças no ambiente. E essa membrana, ali dentro, ela vai envolver todo o conteúdo da célula, tá? Ela vai delimitar o formato dessa célula, tá? E ali dentro dela vai ter o citoplasma da célula, ok? A membrana, ela utiliza ali esse nome de mosaico fluido, tá? E a organização molecular da membrana, ela vai se assemelhar ao mar, tá? Porque a membrana, ela não é rígida, ela se movimenta, tá? Ela tem ondulações, como a ondulação do mar, tá? E um mosaico, porque ela é várias partes juntas. Várias partes juntas são várias proteínas, tá? Que vão estar ali na estrutura da membrana. A estrutura da membrana, a estrutura básica, é uma bicamada lipídica. Bicamada porque são uma camada que é em duas partes, tá? Bi. Então, são duas camadas sequenciais, tá? De moléculas lipídicas, fosfolipídicas, colesterol e glicolipídios, tá? Aí, cerca de 75% dos lipídios da membrana são fosfolipídios, tá? Que é um lipídio com fósforo, ok?
Em menor quantidade, nós vamos ter colesterol, que é o esteroide ligado ao grupo da hidroxila, e vários glicolipídios, tá? Glicolipídios é com um grupo de carboidratos, tá? Lipídio e carboidratos juntos. A nossa membrana plasmática, a membrana plasmática de uma célula, ela vai agir ali como uma barreira para se separar o meio intracelular, o que está dentro da célula, para o extracelular, é o que está fora daquela célula, tá? Ela também vai controlar o fluxo do que entra e do que sai, tá? Mesmo que ela esteja protegendo, tá? Ela vai ali identificar, tá? Ali nutrientes que estão fora da célula, ela identifica, e se é uma coisa que ela quer, que ela necessita para a célula, ela vai deixar aquele nutriente entrar, tá? Mas é só aí o que ela precisa, ok? Também vai identificar uma célula para outra célula, exemplos, células do sistema imune, tá? Por que células do sistema imune? Imagina que as células do sistema imune, imunológico, elas vão também identificar células de patógeno, uma bactéria que pode causar uma doença. Então, ela precisa identificar uma célula que é outra célula companheira do sistema imunológico, de uma célula que é uma célula de uma bactéria, tá? Que precisa ser eliminada. Então, ela identifica. E ela também participa na sinalização intercelular. Sinalização intercelular também é utilizada no sistema imunológico, tá? Porque uma célula vai e marca, através dos antígenos, uma célula de patógeno. Essa célula lá marcou. Aí, essa célula do patógeno que foi marcada, vai vir uma outra célula do sistema imunológico que vai fagocitar, que vai comer aquela célula ali do patógeno e vai eliminar ela, tá? Então, são células especializadas no nosso sistema imunológico. E as proteínas que estão na membrana celular, tá? Elas são classificadas como integrais ou periféricas, tá? De acordo ali com a ligação na membrana, se ela está ligada ou não firmemente, tá? A proteína integral, ela está desde o ambiente interno, intracelular, até o ambiente externo, extracelular, tá? E a periférica está só ali em um dos lados da barreira. Então, as nossas células também, conforme elas vão se juntar para formar um tecido, ok? Elas podem se unir umas às outras através dos filamentos proteicos que estão dentro e fora de uma célula. Essa proteína que está ali na membrana, tá, vai exercer essa função também, de ligar uma célula à outra, várias. Então, também temos as glicoproteínas e os glicolipídios, que vão ser ali utilizados para marcadores de identidade celular. O que isso significa? Essa glicoproteína, esse glicolipídio, tá? Ele vai identificar, vai ser ali a carteirinha de identidade de uma célula. Ela está marcando ela como uma célula, de onde for que ela seja, ali, tá? Da função dela. Então, como as membranas são estruturas fluídas, tá? A maioria dos lipídios de membrana também, eles podem ir e voltar, tá? Eles podem se girar, podem mover lateralmente com facilidade na bicamada. Eles não estão fixados no mesmo lugar da membrana, tá bom? Olha aí, uma molécula lipídica pode mudar de lugar cerca de 10 milhões de vezes por um segundo, tá? Podem vagar completamente ao redor de uma célula. Essa fluidez na membrana, ela depende tanto do número de ligações duplas, tá? E compõe a bicamada de acordo com a quantidade de colesterol existente, tá? Cada ligação dupla vai ser uma dobra na cauda de ácido gástrico,
graxo, que vai aumentar a fluidez dessa membrana. Vai se tornar mais fluida ou menos fluida. Tá? Vamos lá. Outra propriedade da membrana plasmática, ela é permeável, tá? Lembra que eu falei que ela pode pegar algo do ambiente externo e trazer para o interno, ou pode pegar do interno para enviar para o ambiente externo, tá? Isso aí é a permeabilidade da membrana, ok? Então, ela vai permitir a passagem de substâncias, tá? Então, não é toda substância que ela vai deixar entrar, não é? Então, é uma permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que ela vai deixar entrar para o ambiente intracelular, o que ela vai excretar para fora do ambiente, tá? Para o ambiente extracelular. Então, é esse transporte de material que vai permitir, tá? Que uma célula tenha uma vida ali, tá? Que ela se alimente, que ela excrete o nutriente que ela não utilizou, ok? Então, algumas substâncias, elas precisam ser movidas de dentro da célula para permitir que ocorra uma reação metabólica. As reações metabólicas que a gente viu, pode ser o catabolismo ou o anabolismo, ok? Então, substâncias que foram produzidas também dentro da célula, ela vai ser exportada, mandada para fora, tá? Que é um subproduto. Isso ali eu posso chamar também da excreção de uma célula, ela está excretando, ok? Vamos ali para a próxima, para o citoplasma da célula, tá? O citoplasma, gente, é todos os conteúdos, tá? Que estão entre a membrana plasmática e o núcleo da célula, ok? Imagina que a membrana plasmática é a barreira, tá? Exterior da célula, e o núcleo, tá? É a parte central ali da célula que está lá as nossas informações genéticas. Então, todo esse ao redor ali é citoplasma, tá? Citoplasma, ele é composto tanto pelo citossol quanto as organelas, tá? Então, essas duas estruturas, elas têm funções específicas na célula, tá? O citossol, ele é o líquido intracelular, dentro da célula, tá? É a parte líquida do citoplasma, que vai cercar as organelas, tá? Ele vai constituir 55% do volume celular total. E nós temos o citoesqueleto, que é a rede de filamentos proteicos, ok? Que se estende por todo o citossol. O citossol é a parte líquida, tá? Mas essa parte líquida, ela não está solta, tá? Ela tem filamentos de proteína, tá? Que vão estar ali formando uma rede naquela parte líquida que é o citossol, tá? Então, existem 3 tipos de filamento para contribuir com a estrutura do esqueleto e também para a estrutura das organelas, ok? Temos os filamentos intermediários e os microtúbulos. Isso são as partes do citoesqueleto, ok? Que aí vai funcionar como um molde para determinar o formato da célula, tá? Então, nós temos também as organelas. As organelas são estruturas especializadas dentro da célula e ela tem um formato característico. Eu consigo identificar uma que é uma organela, tá? Elas vão realizar funções tanto no crescimento, na manutenção e reprodução da célula, tá? A quantidade e o tipo vai ser diferente de acordo com a célula, tá? Elas vão ser variadas. Então, conforme elas tenham funções diferentes, a organela ela vai cooperar na manutenção da homeostasia da célula, ok? Nós temos o centrosomo, que ele vai ser localizado próximo ao núcleo, que é um par de centríolos, material pericentríolo, tá? O centrosomo,
tá? Ele é composto pelos centríolos e pelos microtúbulos, tá? Ok. Outra parte da célula aqui interessante para gente, para nossa aula. Os cílios e os flagelos, tá? Lembra ali que eu preciso ter uma movimentação das células, ok? E o cílio também vai ajudar. E o flagelo, não. Ok. Lembra que a gente tem o movimento das células, tá? Que as células se movimentam. Então, eu preciso de estruturas que possam auxiliar nesse movimento, tá? Então, são os cílios e os flagelos, ok? Elas são projeções móveis, tá? Que ela funciona meio que como um rabinho ali para a parte de fora da membrana celular. Elas são projeções móveis, elas se movimentam, ok? Então, o cílio, ele é uma porção menor, tá? Que ela é projeção semelhante ao pelo, ela é menor, tá? Então, ela vai se estender a partir da superfície da célula. E ela tem um padrão de remada, ok? Ela vai remar ali. São vários cílios juntos, tá? Ele é relativamente mais rígido, ok? E o movimento dele ali e a potência que vai comandar essa rigidez, tá? E durante o movimento de recuperação acima da água, ele também pode se tornar mais rígido ou mais flexível, tá? Então, se eu tenho vários cílios ali na superfície, tá, da célula, ela vai promover um movimento contínuo do líquido ao longo da superfície celular, tá? Então, esses cílios, eles estão presentes principalmente ali nas células do sistema respiratório, que eles vão remover partículas estranhas que adentraram esse sistema respiratório, eles vão remover, tá, elas através do muco. O flagelo, ele se parece com o cílio, mas eles são um pouco mais longos, tá? O flagelo, ele vai gerar um movimento para frente. Se o cílio, eles eram vários, que fazem uma de remada, tá? Em um sentido. O flagelo, ele funciona como um motor ali, como um rabinho, sozinho, tá? Que ele vai fazer o movimento de um eixo por balançar-se rapidamente, tá? Semelhante a uma onda, tá? O exemplo do flagelo é o espermatozoide, tá? O espermatozoide é a célula, o flagelo está ali na célula do espermatozoide, que ele vai impulsionar o espermatozoide na direção do ovócito na tuba uterina. Então, conforme o esperma vai adentrar ali no sistema genital feminino, precisa que ele se movimente até o seu local onde ele vai fecundar este óvulo, né? Então, ele precisa se movimentar. Então, o flagelo vai fazer esse papel, tá? A função, o cílio vai movimentar o líquido através da superfície celular e o flagelo, ele vai movimentar a célula inteira, ok? Então, imagina, aqui está a célula, aqui está o cílio vai movimentar o líquido, o remo, né? E o flagelo é o motorzinho, ele vai transportar uma célula inteira, tá? Temos os ribossomos aqui. Também vamos passar um pouquinho mais à frente da nossa aula, tá? Nível celular de organização, o núcleo. O núcleo é uma estrutura que tem um formato esférico e oval, tá? A característica mais proeminente de uma célula, que é a membrana, tá? E nós temos o núcleo ali na parte
interior, mais interna da célula, ok? É o centro. A maioria das células ela tem um único núcleo, apenas um, mas algumas outras podem ter nenhum núcleo, ok? Então, ou podem ter vários núcleos, tá? Imagina que nós temos uma célula que tem só um núcleo, alguma célula que não tem nenhum núcleo e outras células que possam ter vários núcleos, tá? Então, o núcleo, ele também é envolvido por uma outra camada, tá? Uma camada chamada membrana nuclear, que vai separar o núcleo do citoplasma. Lembrando, temos a camada ali da membrana celular, temos o citoplasma. Dentro do citoplasma, eu tenho o núcleo. O núcleo delimitado, ele é separado, tá, do citoplasma através da membrana nuclear. Então, a membrana nuclear também, ela tem bicamadas lipídicas, tá? Dentro do núcleo, eu posso ter nucleolos, tá? Que esses nucleolos, eles vão produzir ribossomos, ok? E os nucleolos, eles também vão fazer a síntese do RNA e a organização do RNA em proteínas, tá? Que vão ser subunidades ribossômicas. Eles podem sintetizar grandes quantidades de proteína, ok? No núcleo, propriamente dito, eu vou ter a maior parte das unidades hereditárias celulares, que são denominadas os nossos genes, estão dentro do núcleo, tá? Esses genes, eles são organizados em cromossomos. A célula humana, ela tem 46 cromossomos, ok? 23 de cada genitor, 23 da minha mãe, 23 do meu pai. Então, todos eles vão formar 46, tá? Que estão divididos em 23 pares de cromossomos. Se eu tenho mais ou menos, eu vou ter anormalidades genéticas, tá? Que podem ali modificar todo esse organismo, todo esse ser humano, ok? Cada cromossomo, ele é uma molécula de DNA, tá? Que ele é enrolada em várias proteínas. Este complexo DNA e alguns RNA também podem estar juntos, vão ser denominados de cromatina. A informação genética, tá, que ela é carregada dentro de uma célula, é o genoma, ok? Então, quais são as funções do núcleo? Tá? Falamos lá. O núcleo, ele controla a estrutura celular, ele direciona as atividades celulares e ele produz ribossomos nos nucleolos, tá? Essas partes de controlar a estrutura e direcionar as atividades é através dos comandos que estão ali introduzidos, que fazem parte dos genes, tá? Então, essa foi a nossa aula de revisão, ok? Espero que vocês tenham estudado bastante, tá? A nossa prova vai iniciar a partir das 17 horas do dia 15, vai até as 23 horas do dia 16, isso no horário de Brasília, tá? Releiam o material didático, relembrem, tá? A nossa prova, você precisa ler bastante, precisa entender, interpretar a pergunta, ok? Espero que vocês possam ter uma boa nota, que todos se saiam bem na nossa PV1. Até a próxima aula!